Olá pessoal, iniciamos então a nossa aula neste preparatório para o TRF, especificamente aí na aula de estudo de caso, né? Como a gente vai resolver essas questões relativas aí ao estudo de caso e o que poderia significar isso e qual o ambiente, a profundidade que isso pode ser cobrado. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar com alguns estudos de caso que já caíram em termos de prova, muito ligados à atribuição do cargo, né? No ambiente de processo civil, que é exatamente a matéria delineada para essa parte, então, da aula, quando a gente trabalha com o estudo de caso. Meu nome é Juliano Colombo, sou professor aqui no Verbo Jurídico de Processo Civil há mais de 7 anos, então a gente vai trabalhar exatamente, atuo na área da advocacia, né, e vamos trabalhar diretamente com essa parte do processo civil, dentro de várias peculiaridades específicas, para a gente entender e conseguir te preparar bem para essa parte do estudo de caso. Inicialmente é importante a gente retratar que tipo de questão que pode cair e o que vai ser analisado, né, no estudo de caso. Então, se a gente pegar lá o teu edital, ele vai dizer que a prova de estudo de caso vai avaliar domínio de conteúdo dos temas abordados, e aqui é uma parte importante porque vai exigir então do candidato um domínio daquele conteúdo então abordado, né, de todos os tópicos que consta lá do teu edital para a prova objetiva, experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo. Então, o domínio do conteúdo, experiência técnica e adequabilidade ao exercício do cargo. Isso implica dizer que, em termos de estudo de caso, pode ser dada uma questão bem conceitual ou uma questão, como nós vamos ver em alguns concursos já caíram, que simula uma situação prática. Então ela pode ser tanto conceitual quanto simular uma situação prática. E aí nós vamos estudar exatamente nesse ambiente como vem caindo, o que já caiu e o que pode ser perguntado aí para você. A prova de estudo de caso constará de 2 questões práticas, para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Então, uma solução dada para uma questão prática. De novo, ela pode ser basicamente uma questão conceitual, né, que determine o domínio do conteúdo, ou uma experiência técnica e uma adequação. E aí nós temos então o processo civil, né, na área de analista judiciário, especialidade oficial de justiça, avaliador federal. E no item 5 lá do edital vai dizer: a prova de estudo de caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 a 100, considerando-se habilitado o candidato tiver obtido no conjunto média igual ou superior a 6. Então, igual ou superior a 6 no critério aí eliminatório. No ponto 6 ele vai dizer que eu posso utilizar então a ortografia, né, tanto aquela aprovada pelo decreto presidencial como a sua prorrogação do início da vigência. E no ponto 7 será atribuído nota 0, né, em alguns casos. Quais seriam os casos expressamente retratados onde o candidato vai ser atribuída a resposta uma nota 0? Basicamente, quando ele fugir do tema proposto, né, não encarar diretamente a questão colocada, apresentar texto sobre forma não articulada, né, então apenas algumas palavras, eu tenho que articular, né, então apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos, ou qualquer texto fragmento de texto escrito fora do local apropriado, for assinada fora do local apropriado, e apresentar qualquer sinal que identifique aí o candidato, ou ainda deixar aí totalmente em branco. No item 7.6 tem um termo essencialmente importante. É claro que numa prova como essa, você estando submetido a uma pressão, talvez essa seja uma dificuldade, mas é um elemento extremamente interessante colocar uma letra ilegível, né? Então, a gente não está muito acostumado a escrever, né? A gente digita muito mais do que escreve, mas esse é um grande referencial em termos de concurso público. Quando você vai aí para a correção de peças processuais ou de questões,
O examinador ele sempre tem muito mais interesse em ler uma resposta, em entender aquilo que está escrito quando a letra é legível. Quer dizer, se você quer que ele lhe ajude, você tem que ajudar ele também a ler a questão, né? Então, fazer uma letra legível, e às vezes o escrever muito não é o grande referencial, né? O que é mais importante mesmo é você fazer uma letra legível, talvez escrevendo até pouco. Por quê? Porque isso tem uma qualificação no âmbito do tempo, né? Porque a partir do momento que eu escrevo com mais vagar, aí, a minha letra sai melhor, né? Então, se eu vou escrever um monte de coisa rapidamente, talvez aquele monte que eu escrevi não vai ser entendido, né? Então, eu tenho que tomar cuidado nessa balança aí entre escrever bem e, para escrever bem, escrever devagar. Eu recomendo que na parte da questão prática desse estudo de caso, você utilize algumas palavras-chave. A gente dá aula aqui no Verbo muito para os preparatórios em segunda fase em termos de questões discursivas, né? E nas questões discursivas a gente sempre orienta o candidato a não fazer um rascunho integral e depois ficar copiando aquilo que ele fez. Porque nessa cópia ele até pode errar. O importante é você colocar palavras-chave que tem que contemplar no teu texto. Então, elementos textuais, essa palavra não pode faltar. E aí você escreve uma frase devagar que contempla aquela palavra. Este fundamento legal aqui não pode faltar. Então, escreve inicialmente numa folha de rascunho algum esboço de resposta com palavras-chave, elementos textuais, palavras que não podem faltar na tua resposta, e depois, de uma forma não muito rápida, você passa então a escrever, né, e a pensar cada frase por frase, escrever com mais calma. Se você faz toda a resposta em rascunho para depois copiar, às vezes é difícil, às vezes não dá tempo, dependendo do nível da pergunta que ele vai te colocar. Então tenta implementar, a gente vai treinar um pouco isso, muito mais por algumas palavras-chave, né, e depois tu coloca aí esses elementos textuais na folha definitiva de resposta. A folha para rascunho é facultativo, diz o edital, né? E claro que ele não pode ser utilizado rascunho para como peça definitiva, né? Como resposta definitiva. Essa é a relação aí. Então, nessa questão, das duas questões que você vai ter, uma delas será de processo civil, justamente nesse elemento aí que nós vamos colocar. Quais os tópicos de matéria que nós temos que estudar? Nós temos que estudar os tópicos de matérias que são ligados, então, ao analista judiciário, oficial, avaliador, que é toda a parte do processo civil pode cair, né? Claro que nós temos um tópico bem interessante aqui, que diz respeito ao próprio edital e à própria prática de questões em termos de estudo de caso, como vem caindo, que elas estão muito mais direcionadas hoje para a atuação prática do oficial de justiça. Então nós estamos ligados aqui em algumas questões muito colocadas assim, no ambiente de cumprimento de mandados, a elaboração de certidões, eventualmente aí uma penhora, a avaliação, como proceder, quais os principais critérios, né? A figura própria da citação, uma intimação, certo? E vários atributos que ao longo aí da aula a gente vai conseguir perceber sobre esses elementos, né? Cumprimento de mandato, certidões, penhora, avaliação, citação, intimação. Então, ao longo das aulas, nós teremos duas aulas, né? Essa e a aula posterior, onde nós vamos analisar basicamente os principais elementos. Claro que esses aqui, eles são os principais elementos em termos de efetivação da atuação do oficial de justiça, né? Cumprimento de mandados, certidões, a lavratura das certidões, penhora e avaliação, citação e intimação. São os tópicos que, se você perceber a partir do edital, são os principais. Não que não possa cair outra matéria regulamentada ou ligada a esse tópico, porque na verdade tudo que pode cair é o que está no edital, no anexo 2 lá, né?
Então, tudo que poderia cair é o que contempla de direito processual civil no teu edital para as questões objetivas. Agora, o importante é que, como o teu estudo de caso ele está vinculado pelo edital a questões práticas, a atuações, atribuições próprias do cargo, como diz aí então o edital, isso implica dizer que elas estão muito ligadas a essas matérias aqui. E, portanto, ao analisar cada uma dessas matérias, nós vamos contemplar os principais aspectos dela, mergulhando nos seus critérios específicos e nas suas peculiaridades. Isso não é somente uma mera desconfiança de que vai cair. Se tu observar o que vem caindo reiteradamente nas questões de estudo de caso que nós vamos trabalhar, nessa primeira aula todas as questões que nós vamos trabalhar são reais, caíram exatamente assim. Você vai ver que elas estão ligadas muito a essas matérias. Ou vai ser uma citação, certidão, cumprimento de mandados, penhora, avaliação e intimação. Claro que a citação ela ganha um espaço enorme, ela é talvez a maior matéria aí, porque a matéria de citação ela está ligada muito à atribuição aí do oficial de justiça. Então vamos trabalhar exatamente nesse aspecto relacionado, né, a essa ideia do analista judiciário, oficial de justiça, avaliador, justamente para a gente tentar vincular os principais critérios que podem cair na tua prova. Vamos lá então. Você vai acompanhando aí no material e acompanhando aí na tela. Nós temos então algumas peculiaridades importantes e vamos enfrentar primeiramente essa questão que é uma questão que caiu pela Carlos Chagas para analista judiciário, né, na execução de mandados do TJ do Rio de Janeiro em 2012, certo? Então uma questão relacionada aí diretamente com a atuação do oficial de justiça e analista judiciário dentro desse ambiente, né, de execução de mandados. Vamos lá então. A questão ela diz o seguinte: o oficial de justiça encarregado do cumprimento de um mandato estatório vai ao condomínio edilício em que reside o réu e, ao ser recebido pelo porteiro, percebe conversa pelo interfone e desconfia haver o réu dado ordens a esse funcionário para dizer que não se encontrava, frustrando a citação. Como cumprir o mandado? Qual a denominação dada a essa modalidade de citação? Como será o réu ao final cientificado de sua citação e analise o caso detalhadamente. Então, ele começa com o histórico, né? E normalmente aqui vai contar uma questão muito prática. O que você vai ter que fazer inicialmente? Inicialmente você faz um desenho na sua folha de rascunho dos fatos mais importantes que aconteceram. Eu até recomendo que você vá lendo a situação e vá criando um rascunho, porque normalmente assim, algumas questões de estudo de caso, elas trabalham muito práticas, elas dão nomes, por exemplo, João e José, aí eu tenho que saber qual a conduta de um e qual a conduta do outro. Algumas outras trabalham com datas, e aí eu tenho que colocar as datas para não perder. Então, aqui significa que tu tem que fazer na folha de rascunho o teu desenho, o teu esboço, o que tu entendeu a partir daquilo que tu estás acabando de ler. E aí tu pode ir frase por frase. Então, primeiro nós temos o seguinte, ela começa com o oficial de justiça, que está encarregado do cumprimento de um mandado e ele vai a um condomínio edilício. Então eu tenho que visualizar isso na minha folha de rascunho. Condomínio edilício, basicamente, sabemos, é um edifício, né? Vai lá no edifício, vulgarmente chamado, né? Em que reside o réu. E aí ele chega lá, ele não é atendido diretamente pelo réu, ele é atendido pelo porteiro. Diz a questão. E o porteiro, ele vai conversar por interfone com o réu, né? Então, conversa com o réu por interfone. E aí o oficial de justiça desconfia, então há uma desconfiança no ambiente de que o réu está informando ou mandou dizer
para o oficial de justiça que ele não se encontrava. Há uma desconfiança acerca aí do réu estar mentindo, estar se escondendo, né? Então, não se encontrava. Então, o réu está em ocultação. Está se ocultando, escondendo. E isso é uma inverdade, uma mentira, porque ele estava dentro da sua casa. Então nós temos essa situação prática aqui, para eu conseguir visualizar, né? Então eu vou cumprir um mandado para citar um réu num condomínio edilício, sou atendido pelo porteiro, o porteiro interfona para o réu, e aí supostamente o oficial de justiça entende que o réu mandou dizer ao oficial de justiça, por interposta pessoa, pelo porteiro, que ele não se encontrava. Então há uma desconfiança aqui. Aí eu passo para a chave das perguntas, para entender o que foi perguntado. A primeira pergunta é: como cumprir o mandado? Haverá possibilidade de cumprir esse mandado, né? Se haveria ou não. E qual o nome dessa modalidade de cumprimento de mandado? Nome, denominação da modalidade do cumprimento. Primeira estrutura, já sabemos por essas perguntas que tem como cumprir o mandado. Como vai ser feito, né, essa denominação. Depois, como será o réu ao final cientificado. Então, o réu ao final cientificado, certo? Essa é a pergunta. E aí faça uma análise detalhada do caso. Então aqui nós acabamos de construir um desenho para a resposta. Esse é o desenho para a resposta colocado aqui especificamente relativa à citação. Então nós temos num primeiro momento, o oficial de justiça vai ao condomínio, há uma suspeita de ocultação, pergunta como cumprir o mandado, qual a modalidade de denominação desse cumprimento de mandado e se o réu, ao final, vai ser cientificado e como ele será cientificado. Aqui a gente entra na análise bem própria aí do modelo de citação. Vamos analisar inicialmente, porque essa é uma matéria muito cobrada, para a gente não estar vinculado exatamente à resposta, porque uma aula de estudo de caso, a gente não pode tão somente dar a resposta, aqui está no artigo tal. Não, a gente tem que analisar o que tangencia essa resposta, para conseguir em cada uma das questões que a gente vai analisar, agregar conhecimento. É assim que a gente trabalha, sempre num preparatório para questões discursivas. Então a gente pega uma questão, o candidato começa a desconfiar, desenha ela, o candidato começa a desconfiar e a gente trabalha com todo o ambiente que pode ser submetido. Tudo aquilo que tangencia, tudo que está perto dela, mas que não é, mas que pode ser também. Então a gente começa a tirar a fantasia daquela questão para então chegar diretamente na resposta. O que é interessante você saber aqui? Não esteja eminentemente vinculado a artigo de lei, certo? O principal é você conseguir dar uma resposta adequada ao caso prático dado, certo? Bom, vamos mudar um pouquinho para conseguir entender o como nós poderíamos enfrentar isso em alguns outros tipos de resposta. Bom, vamos começar inicialmente trabalhando com a seguinte ideia. Olha só, eu peguei essa questão e aí, antes de responder ela, vamos tangenciar um pouco. Alteraria alguma coisa se a questão falasse que a citação ela seria feita pelo correio? E se a citação, nesse caso aqui, não fosse pelo oficial de justiça, fosse pelo correio? A citação pode ser pelo correio? Pode. A citação ela pode ser pelo correio, pode ser por oficial de justiça, que é o caso narrado, né? Ela pode ser por edital ou pode ser por meio eletrônico. Nós temos previstos no Código de Processo Civil 4 modalidades de citação: pelo correio, por oficial de justiça, por edital ou por meio eletrônico. Nós temos também a proibição de, em alguns casos, citar pelo correio, certo? Nós temos proibição dada pelo Código de Processo Civil de, em alguns casos, efetivar
a citação pelo correio. Quem vai orientar isso é o artigo 222. O 221 ele vai dizer quais as modalidades de citação. Isso que eu acabei de colocar aqui está no artigo 221, certo? São as modalidades de citação. No artigo 222, ele vai dizer quando não poderá ser feita a citação pelo correio, todos do Código de Processo Civil, que é uma parte aí que tanto nessa parte de estudo de caso como para o preparatório para as questões objetivas, é obrigatório que você leia, que você faça uma análise, né, para entender exatamente quais as modalidades de citação, porque eminentemente no cargo que tu está se submetendo, essa parte é bem importante. Então, as modalidades de citação seriam pelo correio, por oficial de justiça, por edital e por meio eletrônico, diz o artigo 221, e o 222 vai dizer quando eu não posso efetivar essa citação pelo correio. Isso era objeto da pergunta? Não, não era objeto da pergunta. Nós só estamos tangenciando essa pergunta para agregar algum outro conhecimento, algum outro valor àquilo que nós já sabemos, certo? Então tá, se a citação fosse pelo correio, teria alguma peculiaridade? Teria. Por quê? Olha só, poderia, aqui a pergunta é eminentemente prática, poderia o carteiro entregar a correspondência para o porteiro? Poderia o carteiro entregar a correspondência para o porteiro? Nós temos duas respostas seguras para dar aqui. Olha só, a citação pelo correio, quando ela é citação de pessoa jurídica, quando ela é citação de pessoa jurídica, há uma matéria muito própria no ambiente do STJ, uma jurisprudência, portanto, é por isso que eu estou afirmando que aqui é uma questão segura para perguntar e segura para responder, porque aqui a jurisprudência é pacífica no ambiente do STJ. Certo? Então, os outros casos, no caso concreto, eu até poderia analisar o seguinte, ó, se o correio entregasse para o porteiro, foi o porteiro que assinou, bom, se o réu consegue comprovar que não chegou às mãos dele, que o porteiro estava de má fé ou que não tinha autorização, aí não vai ser citado. Mas para a pessoa jurídica, sai um pouco dessa questão. Vamos analisar a citação puramente assim, ó, citação pelo correio. A citação pelo correio de pessoas jurídicas, conforme o entendimento do STJ, ela é seguida pela chamada teoria da aparência. Jurisprudência pacífica do STJ. O que seria essa teoria da aparência? A teoria da aparência, ela está qualificada no seguinte elemento, olha só. A partir do momento que eu vou a uma pessoa jurídica, o endereço dela está correto. Então o carteiro vai à pessoa jurídica, o endereço dela está correto. É a sede daquela pessoa jurídica. E o sujeito recebeu a correspondência e nada disse que não tinha poderes de administração. Mesmo não tendo poderes de administração, considera-se ele validamente citado se eu indiquei o endereço correto da empresa e a pessoa recebeu, pode ser um porteiro, pode ser um secretário, né, recebeu aquele mandado de citação pelo correio. Então quer dizer, a pessoa que recebe a correspondência, o mandado de citação, quando é pelo correio, de pessoa jurídica, o secretário, porteiro, vigilante que recebe não precisa ter poderes de administração para receber essa correspondência. Isso é a figura da teoria da aparência, quer dizer, ele é citado e recebe a correspondência, o mandado de citação, aquele que se apresenta, aquele que aparentemente tem poderes para receber correspondência e, portanto, tem poderes para receber a carta R de citação. Então o STJ, na via de facilitar a citação de pessoas jurídicas, quando ela é dada por via postal, portanto pelo correio, e quando for de pessoa jurídica, o STJ aplica pacificamente a teoria da aparência, considerando válida a citação realizada, desde que a carta R foi entregue para quem tinha poderes de receber correspondência. E não falou especificamente que não tinha poderes de administração. Não precisa ser na pessoa do administrador, pode ser na pessoa de um encarregado, de um porteiro, de um secretário. Aí se aplica a chamada teoria da aparência. Outro aspecto importante, nesse mesmo elemento de pessoa jurídica, diz respeito ao juizado especial cível, ao JEC.
e a Lei 9.099 de 95, né? Quem diz assim, mas no meu concurso cai o Juizado Especial Federal. Cai o Juizado Especial Federal e a Lei 9.099, contempla exatamente aí no teu edital, né? Tanto o Juizado Especial Federal, como a sua aplicação subsidiária, né, do Juizado Especial Civil. Então aqui é só mais um acréscimo importante à matéria. Dentro da lei do Juizado Especial Civil, nós temos também a determinação, só pegar ela aqui, quando ele fala em citação, lá no artigo 12, então, da Lei 9.099, que vai nos dizer basicamente aquilo que a jurisprudência entende, né? É melhor, artigo 18, né, da Lei 9.099. Vai dizer exatamente essa teoria da aparência. Eu vou ler ele, artigo 18, inciso 2. A citação far-se-á, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Então aqui vai ser ao encarregado da recepção. A questão que nós estamos analisando, ela não trabalhou com esse elemento. Agora, se vier uma questão que fale a mesma coisa, citação pelo correio, de pessoa jurídica, foi o carteiro entregar, e aí, eventualmente, a pessoa que assina não tem poderes de administração. Aplica-se, nos casos comuns do procedimento ordinário, a teoria da aparência do STJ, ou no caso bem específico da Lei 9.099 de 95, o artigo 18 da Lei 9.099 de 95, no seu inciso 2, certo? Inciso 2, que vai falar que pode ser entregue para o encarregado da recepção. Essa peculiaridade aí dentro da citação pelo correio, certo? Então nós agregamos só esse conhecimento antes de analisar propriamente essa matéria. Vamos lá então, voltando aí para o estudo de caso. Bom, chegamos na possibilidade aí do oficial de justiça cumprir esse mandado. E aí, ao cumprir esse mandado, ao estar para cumprir esse mandado, ele entende, pela dicção aí do artigo, há uma desconfiança do caso, né, do caput da questão, há uma desconfiança de uma certa suspeita de ocultação do réu. Então estão fazendo o oficial de justiça de bobo, basicamente assim, né? Porque ele mandou dizer isso e tal, diz que eu não tô. É um caso muito comum. Bom, nós estamos dentro da citação por oficial, certo? Citação por oficial de justiça, que vai, portanto, aí cumprir o mandado. A primeira pergunta diz respeito a como será cumprido esse mandado e qual a modalidade, qual a denominação dessa modalidade. E aí, por fazer essas duas perguntas, ele não deixa dúvida que aqui a modalidade de citação seria a modalidade de citação por hora certa. A única possível colocada aí, né? Então, qual a modalidade de citação? Citação por hora certa, que é uma modalidade de citação ocorrida no ambiente do oficial de justiça. Coloquei aqui OJ, porque é o ambiente do oficial de justiça, que ela tem duas situações, né? O oficial de justiça, ele tem que comparecer e efetivar 3 tentativas de citação, e se não encontrar o réu, agregado a isso, mais suspeita de ocultação, que é o que aconteceu, né? 3 tentativas infrutíferas que ele não conseguiu citar. Havendo suspeita de ocultação, ele pode efetivar a citação por hora certa. Vamos lá para tentar entender outras peculiaridades aqui. Olha só. Se eu vou por 3 oportunidades e não encontro o réu, eu devolvo o mandado cientificando o que aconteceu. Só que o problema aqui é que
eu fiz 3 tentativas e não encontrei, mas o estudo de caso atribui um elemento extremamente importante, havendo suspeita de ocultação. Porque se o réu não é encontrado por diversas tentativas, e aí eu tentei várias vezes o endereço dele, o autor, né, procura, não encontra, o oficial de justiça foi lá, não encontrou, mas não tem suspeita de ocultação, quer dizer, ele está em local incerto, aí geraria, eventualmente, a possibilidade de citação por edital. Mas aqui não é o caso do sujeito estar no local incerto ou não encontrado, é o caso do cara estar fugindo. O réu tem uma suspeita de ocultação. Então entra exatamente na modalidade de citação por hora certa, que aqui é um ponto importante, ela é restrita ao oficial de justiça. E o teu edital, a tua questão do estudo de caso, ela não dá outra alternativa senão dar esta resposta. Porque ela pergunta, inclusive, como é denominada essa citação. Como eu vou chamar essa citação? Então só pode ser citação por hora certa, porque não tem outra modalidade. Eu estou dentro do oficial de justiça, havendo suspeita de ocultação. Claro que eu poderia entender, eu vou cair para citação por edital, aí seria o grande erro. Né? Porque aqui não é o caso simplesmente do réu não ser encontrado. Ele não é encontrado, mas há por parte dele uma suspeita de ocultação, né? Por parte do oficial de justiça, uma suspeita de ocultação. A base legal, que aqui ela não é o preponderantemente importante. O fundamental aqui seria você encontrar a resposta correta. Né? Claro que agregar a base legal aí daria uma riqueza enorme ao teu discurso. Né? Só que tem um problema também de errar, eventualmente, o artigo e tal. Né? Então, esses aspectos aí colocados. Bem, dentro dessa estrutura, o 221, quem tem o código aí pode acompanhar, né? O 221 ele fala as modalidades de citação, o 222 quando não vai ser feita a citação, aí o 224 começa com a citação por oficial de justiça, o 225 diz o que o mandado de citação tem que conter, né? E aí é interessante porque isso não diz respeito ao que deve conter no mandado, não é a principal função, né? A principal função não é redigir o mandado, é cumprir o mandado. Né? E aí procura o réu e tal. E o 227 vai dizer o seguinte, quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar, que é as 3 tentativas, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Vamos lá. 228. No dia e hora designado, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou residência do citando, a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Feita a citação, com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe ciência de tudo, certo? Bom, vamos lá então para atacar diretamente aí esta resposta. Como eu vou enfrentar isso? Bom, voltamos lá para as perguntas. Vamos lá na tela. E na tela tu vai observar que a primeira pergunta é como cumprir o mandado e a segunda, qual a denominação dada a essa modalidade de citação. Essa a estrutura, entendendo aí que deveria efetivar então o cumprimento e a denominação. Bom, como cumprir o mandado? O que diz o artigo 227? Quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência e encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou em sua falta, qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Bem, o que nós temos aqui? Como cumprir o mandado? Então eu posso começar o seguinte, havendo
3 tentativas. Certo? E suspeita de ocultação, o mandado deverá ser cumprido por hora certa. Então, citação por hora certa. Vamos tentar entender como eu poderia redigir essa questão. A primeira é como cumprir o mandado. Esse tipo de matéria aqui, né, em termos de como cumprir o mandado, implica que eu tenha que redigir uma resposta que fale exatamente a estrutura própria das etapas de cumprimento de mandado. Então eu poderia iniciar da seguinte forma: diante da situação narrada, o oficial de justiça deveria voltar por outras 2 oportunidades ao endereço do citando e, havendo suspeita de ocultação, estaria qualificada as 3 tentativas de citação mais a suspeita de ocultação, ensejando a citação por hora certa. Nesse sentido, o oficial de justiça deveria intimar a pessoa da família ou, na sua ausência, qualquer vizinho, e no caso específico poderia ser o porteiro, que no dia imediato, na hora que designar, voltará para efetivar a citação do réu. Essa é a primeira estrutura que eu poderia colocar. Tem que colocar exatamente assim? Não precisaria colocar exatamente assim. Mas a pergunta é como cumprir o mandado. A regra seria, o oficial de justiça deveria voltar por outras 2 oportunidades a fim de tentar efetivar a citação e, havendo suspeita de ocultação, está perfeito o conceito legal de 3 tentativas mais suspeita de ocultação, ensejando a citação por hora certa. Esse é o atributo aí. Na modalidade de citação por hora certa, o oficial de justiça intimará, após então as 3 tentativas e a suspeita de ocultação, ele intimará a pessoa da família ou, na sua falta, um vizinho, que no dia imediato, na hora que designar, vai voltar para efetivar a citação. Então volta ali para a tela. E aí tu volta de novo para as perguntas. Sempre tem que entender se eu estou respondendo corretamente tudo que determinou, né? E aí, eventualmente, como cumprir e qual denominação, tá legal. Eu já falei a denominação e já falei o passo inicial do cumprimento. Agora eu teria que, eventualmente, efetivar todos os passos seguintes a isso, né? Então, poderia, desta forma, depois dessa primeiro ataque, eu poderia voltar por outro lado também, afirmando aí para deixar a resposta mais completa. No dia e hora designados, o oficial de justiça voltaria ao endereço do citando, buscando efetivar a citação. E não sendo encontrado o réu, o 228 vai dizer o seguinte: se o citando não estiver presente, o oficial de justiça vai procurar informar-se sobre a razão da ausência, dando por feita a citação, ainda que tenha se ocultado em outra comarca. Então o oficial de justiça vai comparecer na data e hora designado para efetivar a citação. Não encontrando o réu, ele vai buscar informações da ausência, dando o réu por citado. Esse é o aspecto. Eu não preciso citar ele pessoalmente, eu vou dar ele por citado a partir do momento que eu congreguei, então, a citação por hora certa. Claro que, em razão de tudo isso, o oficial de justiça, na estruturação, ele vai elaborar uma certidão e vai deixar a cópia, aquilo que nós chamamos de contrafé, como diz aqui o parágrafo 2º, com a pessoa, com o vizinho, ou no caso aqui com o porteiro, né? Cientificando-lhe o nome, né? Então, indicando ali o nome dado. E aí, basicamente, no elemento de cumprimento de mandado foi isso. Então nós temos 3 passos importantes aqui na citação por hora certa. Primeiro, as 3 tentativas mais suspeita de ocultação.
para efetivar a hora certa. Depois nós temos a intimação da pessoa da família ou na falta de um vizinho que no dia imediato e na hora que designar, hora designada, vai voltar. Certo? Essa é o atributo. E o terceiro passo vai ser a volta, né, naquele dia imediato e na hora designada, e se não encontrar o réu, vai buscar razões de ausência, vai tentar encontrar as razões dessa ausência, dando ele por citado. Então, dando o réu por citado. E aí ele vai, a partir disso, certificar todo o ocorrido e entregar uma contrafé, uma cópia, portanto, para aquela pessoa, né? Então nós temos a certidão e contrafé. Certo? Certidão e contrafé, declarando então o nome, né, da pessoa ao qual, evidentemente, teria que declarar o nome aí da pessoa ao qual estabeleceu todo esse processamento. Então aqui nós teríamos algumas palavras-chave fundamentais, né? 3 tentativas de ocultação, 3 tentativas mais ocultação, citação por hora certa. Intimação da pessoa da família, na sua ausência de um vizinho, que no dia imediato, na hora que designar, vai voltar para efetivar a citação. Se não, retornando, não encontrando o réu, ele busca razões e dá ele por citado. Lavra a certidão e entrega uma cópia ao sujeito declarando o nome, né? Então aquela pessoa da família ou vizinho declarando o nome, então, para efetivar aí a cientificação da ocorrência. A última pergunta, volta ali na questão número 1, ali na tela, ela pergunta como o réu será ao final cientificado de sua citação. Essa pergunta é bem interessante porque ela diz respeito diretamente ao 229, né? Porque feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência. Na verdade, vai depender aqui também de uma participação do escrivão, que vai enviar a carta ao réu, telegrama ou radiograma, diz. Claro que alguns elementos são ultrapassados aqui, seria no caso carta, né? Carta, telegrama ou radiograma cientificando aquele ocorrido, né? Dando-lhe ao réu ciência, né? Então, a última pergunta, nós poderíamos dizer, como ele vai ser cientificado? Vou colocar aqui do lado. Como ele será, na hipótese aqui, cientificado? Como ele será cientificado? Ele vai ser cientificado num ato a ser efetivado pelo escrivão, né? É o escrivão que vai cuidar aí dessa cientificação. Aí diz por carta, que vai ser o caso específico aqui, eu acho que estaria tranquilo nesse caso, né? Mas telegrama ou radiograma, dando aí ciência do ocorrido. Essa é a base aí da citação por hora certa. Tudo isso nós encontramos inicialmente no 227, né, que é aquele que vai falar inicialmente aí da suspeita de ocultação, o 228 que dá a procedibilidade e o artigo 229 que fala como vai ser cientificado, certo? Então, olhando para a questão, respondendo assim de uma maneira verbal que nós poderíamos colocar diante desses casos tratados, nós poderíamos dizer que, na hipótese retratada, o oficial de justiça deveria retornar por outras 2 oportunidades e, havendo suspeita de ocultação, estaria contemplado o conceito da citação por hora certa, qual seja, 3 tentativas de citação, havendo suspeita de ocultação. Nessa hipótese,
Ao realizar a citação por hora certa, o oficial de justiça deveria intimar uma pessoa da família ou, na sua ausência, um vizinho, ou, no caso retratado na questão, o próprio porteiro, de que no dia imediato e na hora designada irá efetivar a citação por hora certa. Irá voltar para citar o réu. Na oportunidade, retornando no dia e hora designados para citar, não encontrando o réu, o oficial de justiça deverá colher as razões e dar o réu por citado, lavrando certidão, declarando-lhe o nome do sujeito e entregando contra a fé, a cópia, portanto, à pessoa da família ou vizinho, certo? Isso trabalhando aí. Como última alternativa, na pergunta como será o réu ao final cientificado, o réu será ao final cientificado da citação, por hora certa, por um ato a ser realizado por um escrivão, que vai enviar carta, telegrama ou radiograma ao réu, dando-lhe de tudo ciência. Essa é a resposta aí adequada. O conceito legal, artigo 227, 228 e 229 do Código de Processo Civil. Basicamente, esse é o elemento aí que nós poderíamos encontrar nessa questão de número 1, certo? Pessoal, então vamos passando para a segunda questão que foi apresentada. Acompanhem na tela, é uma questão então que diz respeito a analista judiciário pela Fundação Carlos Chagas, no TRF da Terceira Região em 2014. Né? Então ela diz o seguinte, ó, em cumprimento de um mandado expedido pelo juiz competente da Justiça Federal de São Paulo, em execução fiscal federal baseada em certidão de dívida ativa decorrente do não pagamento do imposto de renda por pessoa física, proposta em 23 de abril de 2013, o oficial de justiça compareceu ao seu domicílio do executado e não o encontrou, tendo certificado que a pessoa que ele se encontrava e que o atendeu informou que o executado em agosto de 2013 mudou para o estado do Rio Grande do Sul. Analise o caso exposto respondendo fundamentadamente. Letra A. Em que consiste a citação e qual sua finalidade e importância no processo? Se a certidão do oficial de justiça está correta para a situação de fato com o qual se deparou, se a competência para processar e julgar a execução fiscal se desloca para a vara competente do Estado do Rio Grande do Sul e como proceder à citação do executado. Essas seriam as características colocadas dentro da estrutura própria aí, desta questão. Bom, para a gente entender então essa questão, vamos tentar enfrentar ela, e aí você tenta enfrentar, e a gente vai congelar então aí por 10 minutos para você buscar os principais elementos dessa resposta. Então faça o desenho e tente encontrar as principais palavras que você deveria enfrentar para a pergunta aí que foi colocada. Então podem começar. Bem, relativo a essa questão, nós temos alguns tópicos importantes aí para serem enquadrados. A primeira ideia seria você desenhar, então, o que aconteceu, né? Aí você está no âmbito da Justiça Federal de São Paulo, certo? Aí fazendo aquele desenho, né? Em execução fiscal baseada em CDA. Então é importante entender que é uma execução fiscal.
a execução fiscal ela não tramita como processo de execução comum, né? É pela Lei 6.830 de 80, né? O critério aí da execução fiscal, que ela é baseada, portanto, essa execução fiscal numa CDA, né? Certidão de Dívida Ativa. É isso que está nos dizendo. E relativo ao não pagamento de imposto de renda à pessoa física, né? O IR, então vou colocar assim, o IR pessoa física, e essa execução fiscal ela foi proposta dia 23 de abril de 2013. E o oficial de justiça ele compareceu ao domicílio do executado, né? Oficial de justiça, e aqui é interessante porque ele foi citar o executado, né? No seu domicílio. No domicílio do executado. Essa é a base aí da citação, né? Citação no domicílio do executado. Bom, o que nós temos de importante aqui? Ao citar no domicílio do executado, ele não encontrou, certo? Não encontrou. A questão não diz que houve suspeita de ocultação, como foi a questão anterior. Simplesmente diz que ele não foi encontrado. Então, sempre nessas questões práticas de estudo de caso, eu tenho que tomar bastante cuidado para entender quando é a hipótese de não ser encontrado e quando é a hipótese específica do caso de não ser encontrado, mas suspeita de ocultação. Aqui, a questão não diz que houve suspeita de ocultação. Disse que o oficial de justiça não encontrou o executado no seu domicílio. E, portanto, ele foi informado, né? Ele fez uma certidão, né? Que foi informado aí por uma pessoa, certo? Uma pessoa que o executado em agosto mudou-se para o Rio Grande do Sul, certo? Então, isso nós estamos em abril, né? E aí ele falou que em agosto de 2013 ele foi para o Rio Grande do Sul. Aqui é interessante que foi proposta em 23 de abril de 2013, domicílio dele é São Paulo, em agosto ele se mudou para o Rio Grande do Sul. Analise o caso e responda. É basicamente isso. O sujeito não foi encontrado, a certidão indica que uma pessoa falou, né, que não foi encontrado e que ele se mudou em agosto de 2013 lá para o Rio Grande do Sul, ou aqui para o Rio Grande do Sul, né? Saiu de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Então ele pergunta a primeira estrutura, vamos só fazer o detalhamento daquilo que aconteceu. A primeira pergunta seria, em que consiste a citação, finalidade e importância? Essa é, como eu vou enfrentar a citação. A outra pergunta é se está correta a certidão do oficial de justiça, né? A outra pergunta é que deveria ir para Rio Grande do Sul o processo? O processo deveria ir para o Rio Grande do Sul? E a outra pergunta é qual a modalidade? Como eu vou proceder a essa citação? Esse aqui eu costumo falar, né? Esse tópico eles são chamados meus rabiscos, que eles são os principais elementos aí para você enfrentar a questão. A citação, a certidão, se vai para o Rio Grande do Sul ou não, e qual a modalidade de citação a ser enfrentada. Basicamente, diante desse caso concreto, né? Justiça Federal de São Paulo está movendo uma execução fiscal, moveu em 23/4 de 2013, foi o endereço, foi a citação, o oficial de justiça compareceu em seu domicílio, não encontrou, tem uma certidão, porque uma pessoa informou que em agosto de 2013 ele mudou para o estado do Rio Grande do Sul. Essa é a categoria. Vamos lá então para enfrentar cada um dos elementos que você deveria ter colocado aqui. Sempre ligando muito mais a palavras do que propriamente a artigos, o que se apresenta aí como um tópico importante. Vou pagar até aqui só para a gente conseguir dar mais espaço aqui. Então, vamos botar aqui que a execução foi dia 23 de abril, né? Foi movida. E aí foi o oficial de justiça, o OJ, compareceu ao endereço do executado. Vamos lá. A primeira pergunta seria a ideia da citação, né? Citação. Basicamente, ela pergunta assim, qual a sua finalidade e importância, né? Qual a finalidade e a importância da citação? A finalidade da citação, ela está ligada a dar ciência
ao réu, né? E muito mais do que dar ciência a ele de um ato processual, como é próprio da intimação, ele faz muito mais do que dar ciência, né? Ele chama o réu ou o interessado a fim de se defender. Essa é a figura da citação, né? Chamar o réu. Ou interessado, aqui a figura do réu, né? Porque interessado é procedimento de jurisdição voluntária, então falamos chamar o réu a fim de se defender. Certo? Isso até, se nós procurarmos no Código de Processo Civil, ele também diz, vamos dando um fundamento legal, mas repito, muito mais pelas palavras do que pelo fundamento legal, né? Então, artigo 213, a citação é o ato pelo qual chama o réu interessado a fim de se defender. É o 213 do Código de Processo Civil, né? Só aqui no estudo, então, eu coloco, ó, artigo 213 do CPC, certo? Chamar o réu a fim de se defender. Esse é o objetivo da citação, certo? Chamar o réu a fim de se defender. Por quê? Vamos agregar um pouquinho mais aí. Porque o nosso sistema constitucional, pelo sistema constitucional, nós temos um valor jurídico enorme aí defendido pela citação, que é a chamada ampla defesa e contraditório. Assegurado, então, pela Constituição Federal. Então, este valor ampla defesa e contraditório como um direito constitucional, ele é perfectibilizado a partir da citação. Se nós observarmos lá na Constituição Federal, naquele que é o repositório dos direitos, né, das partes, no artigo 5º, certo? Artigo 5º, ele vai dizer que todos são iguais perante as leis, têm direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, nos seguintes termos, né? Então essa é a estrutura colocada aí. Aí nós temos um repertório de estruturação de direitos constitucionais, né? Em termos de assegurar aí a ampla defesa e o contraditório, né? Então, lá no artigo 54, vai dizer que ninguém vai ser, no inciso 54, né, do artigo 5º, ninguém vai ser privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. E o inciso 5º, né, aos litigantes do processo judicial administrativo e acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, ele está colocado como direitos individuais, né, direitos e garantias fundamentais individuais. Então aqui nós podemos, só para colocar aqui com base de estudo no teu caderno aí, né? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Amplia, valoriza, assegura ampla defesa e contraditório, né? Direito individual, direito, garantia individual, poderia colocar fundamental, certo? Basicamente nesse contexto aí, que essa responderia muito bem a primeira afirmação. Ainda no ambiente de citação, podemos dizer que a citação, ela eleva aquilo que nós chamamos, ela perfectibiliza a chamada angularização do processo, né? Estabelece propriamente o processo. Então, aqui é um pouquinho mais técnico, né? Angularização do processo, quer dizer, forma tecnicamente aí todo aquele processo a partir do momento que agora eu não tenho somente autor e juiz, eu tenho autor, juiz e réu. Essa é a base, portanto, desses atributos, tanto do artigo 213 do Código de Processo Civil, quanto do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Veja que citação é um dos principais elementos, e a finalidade, o objetivo dela é justamente nesse
elemento aí, a fim de se defender. Claro que nós poderíamos encontrar que a grande finalidade da citação nesse processo aqui seria buscar o pagamento da dívida, né? Só que veja que a questão, a letra A, ela pergunta bem conceitual, né? Em que consiste a citação e qual sua finalidade e importância no processo, né? Então a gente poderíamos dizer o seguinte: a citação consiste no ato que chama o réu a fim de se defender, angularizando a relação processual. A principal importância dele no processo seria que, a partir do momento que é implementada a citação, é elevado e perfectibilizado um valor constitucional denominado ampla defesa e contraditório, verdadeira garantia e direito individual do réu de se manifestar e apresentar defesa, apresentar resposta em um processo. A nulidade da citação decretaria a nulidade do processo, a nulidade da sentença dos atos decisórios efetivados em arrepio, em violação à perfectibilização ao ato processual citação. Essa é a base aí colocada que nós poderíamos prever aí no ambiente do Código de Processo Civil, certo? Então, de tópico importante, né, sobre exatamente essa matéria aí, citação, né? Bom, o 247 também, embora já tenhamos falado sobre ele, né, vai dizer assim: a citação e a intimação serão nulas quando feitas sem a observância das prescrições legais, né? Poderia eventualmente citar aí, mas basicamente respondendo isso a citação é um ato que chama o réu a fim de se defender e ela perfaz um valor, um direito de garantia individual previsto lá no artigo 5º, inciso 55, que seria a ampla defesa e o contraditório. Poderia alegar aqui também devido processo legal, com uma pergunta aberta, mas demonstra domínio do conhecimento jurídico, do conteúdo jurídico. Basicamente esse elemento aqui. Segunda pergunta, letra B, né? Se a certidão do oficial de justiça está correta para a situação de fato com a qual se deparou. Em termos de procurar o réu, a certidão do oficial de justiça está correta, né? Então, só que ela apresenta uma peculiaridade interessante aqui, né? A certidão do oficial de justiça, ela retrata com fé pública a situação fática. Então, a certidão. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, ó: a certidão do oficial de justiça, ela está retratando com fé pública a situação fática. Mas aqui nós temos um probleminha. O erro, a inconsistência, a irregularidade da certidão claro que aqui nós conseguiríamos ver o seguinte: essa irregularidade da certidão, a questão ela não colocou tudo que teria que contemplar, só diz que tendo certificado o quê, né? Claro que se ele apresentasse uma certidão, por exemplo, somente isso, né? Sem identificação dele, sem assinatura, sem a data, sem a identificação do processo, tudo bem, teria outras irregularidades, mas ele não colocou o modelo de citação. O que exigiu aqui é que você encontrasse uma irregularidade dentro dessa certidão, porque ele não identificou essa pessoa que prestou informações. Então, não identificou, não há identificação, da pessoa que lhe deu informações. Então ele não poderia na certidão dizer: encontrei uma pessoa que me afirmou isso. Na verdade ele deveria identificar esta pessoa, porque olha a certidão, a pessoa que ali se encontrava e que o atendeu informou que o executado em agosto mudou-se para o estado do Rio Grande do Sul. Então ele teria que dizer que
compareceu ao endereço do citando, foi atendida por fulana de tal, qualificando ela, que lhe informou que o réu não reside mais e desde agosto mudou-se para o estado do Rio Grande do Sul. Então o grande problema está na identificação de quem lhe deu as informações, essa irregularidade que você deveria constatar na letra B. Por quê? Porque simplesmente o oficial de justiça não pode afirmar que uma pessoa lhe deu uma informação e não identificar esta pessoa. Até porque isso pode ser levado como prova fundamental aí em eventual verificação ou não, ou impugnação a uma eventual citação aí por edital a ser efetivada. Então, primeiro, a certidão ela está retratando com fé pública a situação fática, e por aí tudo bem, mas ela contempla uma irregularidade, não há identificação da pessoa que deu as informações ao oficial de justiça. Respondendo à letra B, nós temos: está correta para a situação de fato com a qual se deparou? Podemos dizer o seguinte: a certidão do senhor oficial de justiça retrata com fé pública a situação fática com a qual se deparou. Entretanto, contempla uma irregularidade, pois não foi identificado no teor da certidão a pessoa que forneceu informações ao oficial de justiça, não havendo sequer a sua qualificação. Portanto, presente eventual irregularidade na certidão do oficial de justiça. Aí ficaria, basicamente, e aqui não te importa muito como construir essa frase, o que importa é você colocar isso, né? Porque a construção de frase, eu tenho certeza que você estudando e aí deparado, você sabe ler e escrever, sabe fazer. Então, às vezes o sujeito pensa que não sabe nem escrever, começa a desconfiar das suas capacidades. E você sabe escrever de uma forma bem tranquila e hábil, exatamente isso, né? A existência de uma irregularidade, a existência de cumprir com fé pública. Claro que nós teremos aqui alguns problemas, né? Eu saber que aqui, identificar uma pessoa, se eu não identifiquei isso, não vou errar totalmente a questão, né? Mas aqui é um ponto importante. O oficial de justiça, ele não pode aplicar basicamente em termos vagos determinados conceitos e o cumprimento de certidões. Ele tem que especificar, aprofundar cada um dos temas e, no mínimo, identificar aqueles que estão envolvidos no ambiente do cumprimento do mandado. Letra C. A letra C vai nos dizer o seguinte: a pergunta da letra C é: tem que ir o processo para o Rio Grande do Sul? Quer dizer, olha só, se a competência para processar e julgar a execução fiscal se desloca para a vara competente do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós estamos aqui em São Paulo e a ação foi proposta dia 23 de abril de 2013. Aqui foi proposta a ação, certo? Aqui foi proposta a ação. Em agosto de 2013, diz aquela pessoa, o réu se mudou para o Rio Grande do Sul, por isso que ele não foi encontrado. Mas é importante identificar que a propositura da ação se deu dia 23 de abril de 2013. Aqui cabe um comentário, que é um comentário relativo à competência. A competência, ela é determinada no momento em que a ação é proposta. Então, se eu alterar o domicílio depois da propositura da ação, que é o que aconteceu, porque eu fiz a propositura em abril de 2013, quando ele estava domiciliado em São Paulo. E aí depois ele mudou para Rio Grande do Sul. O processo vai para o Rio Grande do Sul? Não vai, porque isso é uma alteração de fato ocorrida depois da propositura da demanda. Alterações no estado de fato e de direito ocorridas posteriormente à propositura da demanda não alteram a competência. A competência ela é perpetuada, ela é determinada no momento da propositura da ação. É como se no momento da propositura da ação eu tirasse uma fotografia da situação fática. E aquilo, se mudar, não muda a competência. Basta você entender o seguinte: não é o processo que fica correndo atrás da parte, é a parte que corre atrás do processo. Sabe por quê?
Se eu permitir que o sujeito saísse de São Paulo, e, como ele saiu e foi para o Rio Grande do Sul e o processo fosse atrás dele, depois ele vai voltar para São Paulo, aí tem que voltar para São Paulo. E depois ele vai para o Rio de Janeiro, aí o processo fica perseguindo, como um míssil teleguiado o sujeito, mas nunca atinge ele. Quer dizer, eu fixei a competência, ela é perpetuada, portanto. Nós temos inclusive um princípio, que é o princípio da perpetuação da competência, que está no artigo 87 do Código de Processo Civil. Então vamos lá para tentar encarar. Se a competência se desloca para a vara competente do Estado do Rio Grande do Sul, aí podemos dizer que a competência não é deslocada, Aqui a competência é determinada no momento da propositura certo? No momento da propositura, essa é a base, né? Determinado momento da propositura, e a alteração de estado de fato, não altera a competência já fixada. O que é alteração do estado de fato? Mudou a situação fática da pessoa, né? A pessoa mudou, né? Mudou de domicílio. Portanto, isso não implica dizer que eu vou alterar também aquela situação fática, então determinada. Então nós temos a competência não é deslocada, a competência é determinada no momento da propositura da demanda, onde eu tirei a fotografia e ele estava em São Paulo, então será em São Paulo, e a alteração de estado de fato não altera a competência. Quem vai nos dizer isso é o artigo 87 do Código de Processo Civil. Se você puder colocar, o nome disso é perpetuação da competência. Então nós temos um princípio, inclusive, princípio processual, vou apagar aqui o nosso desenho, né? Certo? Princípio da perpetuação da competência. Então, perpetuação da competência. Então, a competência, que é exatamente o artigo 87, né? A competência é fixada no momento da propositura da ação. São irrelevantes as alterações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Aí ele diz, salvo quando suprimir órgão judiciário, é o caso, ou alterar competência de matéria e hierarquia. Não alterou matéria, não criou vara privativa, foi uma alteração do estado de fato. E alterando o estado de fato não modifica a competência. É o que diz o artigo 87. Então o artigo 87 vai nos dizer, ó, determina-se a competência no momento em que a proposta ação são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência, razão de matéria ou hierarquia, certo? Então a pergunta é, vai ir para a comarca do Rio Grande, para a vara federal ou para o estado do Rio Grande do Sul? Nós temos que dizer que a competência não será deslocada para o estado do Rio Grande do Sul. Isso porque no momento da propositura da demanda, que ocorreu em 23 de abril de 2013, o réu era domiciliado em São Paulo. Portanto, aqui aplica-se a perpetuação da competência. As alterações no estado de fato e de direito ocorridos posteriormente não alteram a competência que é fixada no momento da propositura da demanda. Essa é a base da resposta que eu tenho que colocar, né? Então não altera, porque a competência não é deslocada, ela acaba sendo fixada no momento da propositura da demanda. O nome disso é perpetuação da competência, tem uma expressão em latim, né, que é perpetuatio jurisdictionis, aplica-se o artigo 87 do Código de Processo Civil, beleza? Então é essa questão aí que nós enfrentaríamos esse tópico dentro da parte da perpetuação da competência. A última, portanto, aqui poderia até, para arrematar, né, afirmar que
A alteração de domicílio se deu posteriormente à propositura da demanda, porque a propositura foi em abril e a alteração foi em agosto de 2013. A última pergunta é como se processará a citação do executado, né? Qual a modalidade, se agora ele está no Rio Grande do Sul? Nós temos um problema aqui, né? O problema é que a grande pergunta e a fatalidade dessa letra D é perguntar assim, ó, eu sei o endereço? Quer dizer, tem o endereço do executado? Na verdade, ele mudou o seu domicílio e não alterou lá nas informações fiscais, né? Não alterou lá eventualmente na Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, não alterou? Então, eu sei o endereço? Não, eu sei que ele está no Rio Grande do Sul, mas o endereço dele eu não sei. Então, o que muitos poderiam pensar aqui, seria caso de precatória, portanto, para citar, né? O grande problema aqui, como se procederá a citação do executado, o grande problema é que, em tese, eu não tenho o endereço dele. E se eu não tenho o endereço dele, eu vou cair na citação por edital, né? Já que ele está em um endereço desconhecido, em um local desconhecido. Veja que o artigo 231 vai dizer: far-se-á citação, inciso 1, quando desconhecido ou incerto o réu, inciso 2, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. Então, ignorado, incerto ou inacessível. Então, nós estamos aqui, um local, citação por edital, endereço não conhecido, ignorado, né? Endereço não conhecido. Portanto, endereço ignorado aí pela estrutura, né, do inciso 2. Aqui poderíamos afirmar, né, o artigo 231, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então acabar sendo citado por edital, que contempla a previsão, inclusive na Lei de Execuções Fiscais, né, de como se procederá, né. Ele vai dizer, o edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez, está lá no artigo 8º da Lei 6830, só para identificar, né? Artigo 8º da Lei 6830 de 80. Certo? Vai nos dizer, então, como proceder essa citação aí por edital, exatamente no inciso 4º, né? Essa é a estrutura aí dentro da Lei 6830 de 80. Claro que eventualmente eu posso, mas é que a questão não abre muito nesse elemento, né? Eu poderia eventualmente buscar, né, informações, né, enquanto o réu ou em que local o réu está citado no estado do Rio Grande do Sul. Agora, simplesmente mandar uma carta precatória para que o oficial de justiça do Rio Grande do Sul cite, eu não sei nem em que cidade ele vai estar, eu não sei nem em que local, não sei o endereço. Claro que se a questão informasse um pouco mais, tudo bem, né? Na verdade, pelo que nós temos aí, ele está só no Rio Grande do Sul, mas ele está em local não conhecido. Agora, eventualmente, eu poderia, o oficial de justiça na prática vai devolver essa informação, né? Pode citar aí o autor, e aí o autor vai para a União Federal, busca endereço, encontra o endereço dele no Rio Grande do Sul, bom, aí sim eu teria o critério da carta precatória. Certo, então? Então ficamos nessa questão 2 com esses elementos principais aí. Vamos fazer um intervalo, depois retomamos para continuar com as outras questões.